para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje eu não errei, hein? Ó. E hoje nós vamos falar da série inspirada no vidrinho do celular, Black Mirror. E para falar de Black Mirror, vamos lá, estou aqui com meus amigos Drius, Ueba! Dado Fala! e ele, o presidente da confraria, Devas. Saudações, canalhas. Vida longa e próspera. Bora lá. E é isso aí, gente. Vamos pergunta derradeira, né? Mentira, é a primeira. Vocês gostaram da temporada 6 de Black Mirror? Tirando um episódio que é uma porqueira, eu adorei a série. Aliás, todas as temporadas. Dado, você gostou? Ah, gostei muito. Também sou suspeito em relação à série. Assim, o Black Mirror do início até agora é assustador. Drew, você gostou da série? Olha, eu gostei muito, mas eu sou muito fã da série, então não levem minha opinião em consideração, mas foi bom pra cacete. Eu vou, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou perguntar para vocês, assim, porque o Black Mirror, ele faz parte de um gênero de séries que eu gosto muito, saca? Que é antologias, né? São várias histórias dentro de um tema, de um assunto. O que vocês acham de antologias, assim? Olha, cara, eu vou te ser bastante sincero. Eu era muito pequeno quando eu assistia o Além da Imaginação, né? O Twilight Zone, que passava em preto e branco ainda, né? Aquela primeira série mais antiga. Na década de 80 eu acompanhei com devoção o retorno do Além da Imaginação, já na série colorida, né? E, cara, essas séries todas, Creepshow, Tales from the Crypt, Ray Bradbury Theater, até o Hitchcock, né? Aquela série do Hitchcock era sensacional. E, cara, eu sou fãzaço de série desse tipo. Eu acho super legal. Quando é bem feito, é muito bom. Eu também gosto muito. Eu gosto muito porque esse mix de realismo, realismo fantástico e trazido para o nosso dia a dia, eu acho do caramba. Além da Imaginação, é a referência maior da gente, porque ela foi da TV aberta, né? Ela passava na TV aberta, então é a grande assim, referência que eu tenho é o Além da Imaginação, e o Black Mirror nada mais é do que ele bem melhorado. Eu posso dizer também que, assim, eu não vou nem dizer que eu prefiro, porque tem muitas séries, assim, temáticas, ou mesmo de personagens fixos, que são excelentes, mas esse tipo de série sempre me agradou. A questão de você pegar uma história avulsa, eu acho que dá mais liberdade de criação, sabe? E de percepção também, porque você fica mais à vontade para ser surpreendido. Eu gosto demais. E Black Mirror, quando surgiu, foi um murro no pau do nariz, não tenha dúvida. Essas histórias, assim, essas histórias curtas, ela cria na gente uma expectativa muito grande, né? Do que vai acontecer. Às vezes, bem mais do que um longa. Porque você começa a assistir a série e o cara tem ali 30, 45 minutos para resolver tudo. Então, eu acho muito bacana esse curto espaço de tempo para tratar do assunto. Então eu vou sugerir agora que a gente faça uma análise aí da série a partir dos episódios. O que vocês acham? Pode ser? Tranquilo. Sim, pode ser. Tá de boa, nós vamos começar pelo pior, né? Porque eu tô louco para sentar o pau naquela porqueira. Não, vamos pro primeiro.
Cara, o primeiro a gente resume em termo de uso, né? Quer dizer, a gente tem que prestar mais atenção na hora de dar o ok no termo de uso. Eu passei a ter um pouco de medo de dar o ok no termo de uso. Só clica lá e vambora, né? E você viu o mico que é. De qualquer forma, nós vamos falar da sexta temporada, né, galera? Apesar da série, os episódios, nós vamos falar só basicamente dessa última temporada, sim. né? Sim. Só da sexta temporada. E começa com a Joana péssima, né? Isso. Cara, a Joana, sabe o que é o mais louco? É que você não tem muita fuga de não assinar o termo de compromisso, né? Porque se você precisa usar, você tem que estar. Você tá à mercê dos caras, sabe? Isso é foda, cara. Eu acho o seguinte, cara, você não tem como fugir do termo, né? Mas dar uma lida e saber o que pode acontecer com você é fundamental, cara. Você vai aceitar de qualquer forma. Com certeza. Você tem que estar preparado para as consequências. Essa aí é uma boa observação, porque se não, a Joana é péssima mesmo, né? Porque me pegou desprevenidaço aquele episódio. Aliás, voltando a falar sobre esse sentido que me traz muito prazer de assistir o Black Mirror, é isso, é aquela novidade, aquilo que você às vezes até já viu, mas a forma como os caras colocam é muito bom mesmo, é inédito, e a série, para variar, manteve o nível. E esse episódio em si, ele choca logo de cara na hora que você vai vendo as metalinguagens ali, as camadas, né? 1, 2, 3, e você pode estender isso quantas vezes você quiser. É chocante. Nesse episódio, nessa temporada, tá muito calcado no terror e nós vamos falar mais disso mais pra frente, né? Mas por incrível que pareça, esse é o que mais me deixou aterrorizado, cara. Por conta ele é muito palpável. Essa coisa toda é muito palpável, cara. Porque é uma sacanagem, né? É uma puta de uma sacanagem que tá acontecendo ali naquela história lá da moça que a vida dela vira um episódio, uma série da Netflix, né? E aí depois você vai ver os planos. Como é que não é Netflix? Como é que é o nome? É verdade. Redflix? Como é que era, gente? Eu esqueci. Bom, a rede lá, para não usar o nome da Netflix, eles inventaram um homônimo diferente, né? Uhum. E o plano dela de transformar a vida de cada pessoa numa série, velho, é pavoroso, cara. Aquilo ali é pavoroso. É verdade, você pensando a fundo é pavoroso. Extermina a sua privacidade, né? É o limite da exposição. Assim, não dá para você pensar em estar mais exposto do que uma situação dessa. E o que te faz pensar que você está vivendo isso, né? Na hora que você acessa o celular para esperar o ônibus, a primeira coisa que aparece no celular é onde você está, para depois descobrir onde é que o ônibus está. Então, você está mais do que monitorado. Vigiado. É a bula do remédio, né? Quando você lê a bula do remédio, falando a respeito dessa coisa do termo de uso, quando você lê a bula do remédio, você vê os efeitos colaterais, não era para você tomar aquilo nunca. Nunca. E você acaba mandando a pílula para dentro da mesma forma. Então, foi o que o Drius falou aí a respeito de ler o termo. Mas, assim, você vai clicar, cara. Você vai ler o termo, ele vai falar que vai destruir a tua vida e você vai clicar. É a bula do remédio. Aqui, ó, só lembrando aqui, Streamberry. Streamberry. O nome da companhia. Deixa eu falar o seguinte para vocês. Além dessa questão, né, dos termos de uso e tal,
Eu acho que ele busca um negócio bacana, cara, que é essa. Nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, eu tô vendo que o povo tá ficando viciado, obcecado com essas séries, né? Geralmente são minisséries que tratam do tal do true crime, né? Eles Uhum. dramatizam, né, um caso escabroso que aconteceu de verdade e tal. Mas eles É passam por lógico. segundo já? Não, não, esse é o primeiro mesmo. Ah, é? Então, Você acha cara, true crime? Ó, que não, doido. não, não, não estou dizendo que é true crime, não. Quando eles fazem, o nicho que eles estão buscando ali é isso, é uma Aham. dramatização da realidade, entendeu? E eu Uhum. acho interessante a hora que o cara fala que são, né, é aquele negócio de colocar um espelho na frente do outro, né? Tem uma Uhum. profundidade infinita ali de camadas de realidade. Uhum. Exato. Né? Inclusive a participação do Michael Cera é sensacional, cara, quando ele vai explicar isso. Não, cara, peraí, você é a atriz fulana de tal que está representando, falando, nós estamos aqui no segundo nível de realidade. Aquilo é Aí, sensacional. a Salma Hayek, ela tá aqui no segundo nível, mas ela é a Joan lá no terceiro nível de realidade. E isso Uhum. se estende infinitamente, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão como é que se diz? Correndo atrás disso, né? Outro dia eu tava conversando com um amigo sobre uma minissérie que eu tô para gravar um podcast lá no Crime em Séries, e eu falei com ele assim, cara, mas isso aqui é escrito lá pelo Denis Lehane. O cara, não, não, é inspirado, como é que é? É baseado em fatos reais. Eu falei, velho, ninguém documentou o diálogo do X com o Y, não tinha ninguém lá. Como é que ele sabe o que foi falado? Vem um escritor e escreve aquele diálogo. Aquilo ali não é reflexo, ninguém filmou o cara conversando com o Uhum. outro e sabe exatamente o que é aquilo. É dramatizado, mas as pessoas acabam perdendo essa conexão, né? E aí, isso aí vale para qualquer dessas séries que estão aparecendo aí. O povo acha que aquilo é um retrato fiel da realidade. E, na verdade, tem escritores ali dramatizando os eventos, alguns eventos que eles sabem que aconteceram e eventos que não sabem, etc e tal. E ali, cara, eles estão fazendo isso, estão jogando a realidade e aproveitando esse nicho que as pessoas estão correndo atrás, mesmo deixando o crime de lado. É um cruzamento do true crime com o reality show, entendeu? Que a galera fala Uhum. assim, nossa, mas isso é real, isso é a vida real. Não é a vida real, é Não mesmo. dramatização. É Uhum. dramatização, mas ali, cara, o sucesso que a coisa faz e o Streamberry chegar e falar assim, então nós vamos fazer isso com todos os usuários, porque nós temos o ok de todos e nós vamos Vamos. arrebentar. E vão mesmo. Ô, Drius, agora, em cima disso que você falou a respeito dessas camadas, puxando para o meu lado aqui, que é a fotografia, é o que acontece nas redes sociais em relação às imagens, cara. As pessoas estão literalmente virando avatares. Aquilo já não é mais a pessoa. Ela usou um filtro, depois ela usou outro filtro, depois ela colocou um outro filtro em cima, transformou e deixou de ser uma pessoa. Aquilo ali é qualquer coisa diferente disso. Então, é mais ou menos isso que você falou a respeito da série. É uma quantidade de camadas ali que você perde completamente a noção da realidade. Aquilo ali é literalmente um outro mundo. Não, inclusive, a, a atriz, como é que é o esquema? A atriz é uma inteligência artificial que cria, né? Na verdade, Exatamente. nem é a atriz Uhum. que está ali, né? Já é o. Não. A série toda é feita por inteligência artificial. Exatamente. Cara, meu Deus do céu, para onde que nós estamos indo? Não, e estamos indo, né? Estamos indo mesmo para isso. Sim. O que acontece ali naquele episódio é muito próximo da realidade, da nossa realidade, né? É uma coisa factível de acontecer a qualquer momento. Você vê que a hora que a Joan chega em casa e liga a televisão e começa a ver a Salma Hayek
interpretando o que ela acabou de passar naquele dia, né? Ela, várias vezes, ela chega e fala, mas não foi assim, esse diálogo não foi assim, mas eu não falei isso. Chamando a atenção que, gente, a dramatização não é o reflexo da realidade. Tem uma ficcionalização ali para emendar um evento no outro. Ela chama atenção para isso o tempo todo. Mas nesse aspecto eu concordo com vocês pela questão real, né, do que nós estamos vivendo hoje. Mas no episódio, quando ela nega por medo, por insegurança daquilo, porque ela estava exposta de tal forma que ela precisava negar aquilo a primeiro tempo. A primeira sim, coisa sim. Mas tem coisas ali, tem algumas falas que realmente não são as falas que ela fez. Exato. Realmente não aconteceu daquele jeito. Tem a conversa dela com o outro técnico lá, que é dentro daquela sala de vidro. Aquele diálogo ali é completamente diferente do diálogo que aconteceu. Ainda que ele passe do momento anterior para o momento posterior e faça a ligação perfeita, mas não é um retrato do que aconteceu, é algo parecido. É verdade. E outra coisa que me impressiona também é a velocidade do julgamento, né? O Tom Zé tem uma canção que chama-se O Tribunal do Facebook. E a velocidade com que ela também é julgada, né? Ali, naquele momento, ó, aconteceu, transformou, o pessoal viu e quando ela chega, pronto, já era. Tchau para você. Muito engraçado o cara o segurança que chega para tirar a pessoa de dentro do emprego, né? Você é demitido e é conduzido a sair fora dali. Dessa coisa dos atores substituídos por IA, assim, vale a pena muito ver o filme O Congresso Futurista. Vocês já assistiram? Congresso de Futurologia. Não, é futurista, não? Não sei, o conto chama o Congresso de Futurologia, do Stanislau. O filme chama o Congresso Futurista, que é sensacional, com a Robin Wright, né? Uhum. Vale muito a pena aí, super recomendo. Tem muito a ver com muitas discussões que estão sendo feitas em relação a atores hoje em dia. Então, recomendo. Eu posso fazer um comentário sobre? Claro, faço. Só pegando o gancho do que eu estava falando aqui de dramatização, o filme tem pouquíssimo a ver com a história escrita mesmo. É na mesma linha, mas assim, não é a mesma coisa. O tema do Congresso de Futurologia, o conto, não tem nada a ver com aquilo. Os eventos que acontecem ali quando ela vai para o Congresso, a maioria sim, está seguindo a linha narrativa do conto, né? Mas o tema é completamente diferente. E, apesar de eu ser super fã do Stanislau Lem, né? É um dos meus diretores favoritos, eu adorei o filme. Adorei. Eu não conheço ainda, vou conferir. E é novo, né? Assim, relativamente, né? O conto é antigo, Drius? Ele escrevia... Deve ser década de 50 ou 60. É bem antigo. É interessante. O filme é de 2013. Isso. Bom, então vamos passar para o próximo episódio. Vai lá, Drius, dá a senha. Como assim? Ué, vamos falar do próximo episódio. Você já começou a falar de True Crime, manda ver. Esse episódio eu tenho, né? Quem já ouviu meu podcast lá sabe que eu tenho uma ligação pessoal com esse trem de crime, ficção criminal e etc e tal. E eu achei... Eu sei que muita gente não gostou, e teve gente que chegou para mim e falou assim, mas a tecnologia, onde que está a ligação com a tecnologia? Cara, os caras vão lá fazer um documentário sobre o que o cara faz, resgate de ovos, não é? Um negócio assim. Isso, resgate de ovos. E acabam descambando para o negócio de investigar um crime e o cara vai fazer umas descobertas escabrosas. Mas lá no meio do episódio, reparem que ele vai sentar com a executiva da Streamberry e o negócio vai tomando um rumo completamente diferente a partir daquela conversa. Então... O que tem ali, além da ligação, né, de buscar tecnologias antigas para recuperar informação, o cara vai atrás de videocassete, de fita cassete, etc e tal,
Tem também a influência da tecnologia, né? A Streamberry é a Netflix, né? O logo igual, tudo igual. A influência da tecnologia de hoje sobre a produção cultural, cara. Tudo ali é moldado para encaixar no buraco que a Streamberry acha que precisa preencher. Então tem sim, tem tudo a ver com tecnologia, sim. Eu também concordo. Muita gente comentou comigo de que, não, parece episódio policial. Eu falei, não. Até porque não tem nada mais dramático do que a vida desse rapaz que alcança o sucesso com o documentário e é uma desgraça da família dele, né? A desgraça completa da família. Completa. Então, e aí eles colocam essa questão. Eu achei espetacular esse contraponto do sucesso da tecnologia, do streaming, da série, do documentário, o cara ganhando todos os prêmios, etc. e tal, e a gente sabe, o espectador, vê que aquilo, assim, bicho, é uma desgraça. Eu fiquei chocado com esse mais do que o primeiro, com a Joan Péssima. A Joan Péssima me pegou desprevenido, mas nem tanto. Mas esse episódio do Lock Harry me deixou de tanga, viu? Ele é de todos os episódios, é o que tem o roteiro mais, vamos dizer assim, mais normal de todos, né? Que ele segue um começo, meio e fim, tem história, a história é toda amarradinha. Não tem essas peças soltas que as pessoas têm que ficar pensando muito. Eu gostei demais. Eu achei perfeita a história. E como é que é o termo que se usa quando tem aquela reviravolta no roteiro? Não, plot twist? Plot twist. Porque quando você percebe lá, já no final, aquele que você lembra daquele comentário da mãe dele falando que gostava da bunda do ator, né? Caralho, velho! Ali já entrega, né? E ninguém presta atenção no negócio. Exatamente, cara, exatamente, porque a mãe dele é que era absolutamente maluca, né, velho? Assim, fora da curva, né? Vamos dizer assim. Eu fiquei aqueles episódios que você acaba de ver e fica um tempo pensando neles, assim, uma semana, falando, não vou assistir outro ainda não, vou esperar porque eu preciso degustar melhor esse episódio. Eu não tive esse impacto com a Joan Péssima, mas o Lock Harry me me impactou de deixar pensando na questão do sucesso, né? Na questão do próprio streaming, né? Porque ali os caras estão jogando contra eles mesmos, né? Está expondo uma característica. Aliás, os dois episódios é bem isso, né? Essa manipulação mesmo do sucesso e da privacidade, né? Você vê que quando ele descobre, né, o que realmente aconteceu, cara, ele não tem saída, ele conclui o trabalho, mesmo jogando a família dele no inferno. Na verdade, ele vai para o inferno, né? A família já Sim, verdade. Ele é que está no inferno. Aquilo foi chocante, cara, chocante. Sensacional esse roteiro, viu? O cara usou muito bem, né, essas ferramentas de roteiro de ficção criminal, né, de investigação e tal. Ele te dá as pistas do que está acontecendo o tempo todo, mas você só não leva em consideração, passa batido. Aí a hora que tem a revelação, você volta lá atrás e fala assim, nó! Como é que eu não percebi isso? É muito bem feito, muito bem construído. Gente, coitada da namorada. Meu Deus do céu. Cara. Coitada da garota. Putz. ali foi bem filme de terror clássico, né? Total, tadinha. Pô, aquela cena dela correndo e a mulher indo atrás de carro, né? Perfeito aquilo. Clássico. O pavor dela encostada no muro, pelo outro lado do muro, né? Na mesma cena com a mulher com o carro na estrada e ela encostada no muro, no escuro. Aquilo é terror absoluto, cara. Sensacional. Eu gostei demais desse episódio.
Ele, no caso dos 6 aí, né? Dos 5, eu ficaria com ele em segundo lugar. Eu também gostei Mas muito. eu Sem esquecer o bar também, né? O amigo dele que é dono do bar. Cara, no final, ninguém queria saber de nada. Todo mundo só estava com a preocupação em ganhar o prêmio, dele ser premiado no Oscar deles. Todo mundo só tinha aquilo na cabeça, fugiu completamente de qualquer outra coisa. É um sucesso, né, Edu? É o BAFTA. Sucesso, é o sucesso a qualquer preço, né? Pois é, e o prêmio é o BAFTA, e é engraçado que eles usaram bem o próprio troféu, né, do prêmio, assim, tem tudo a ver com a história. Não, tem tudo a ver com a origem, né, do Black Mirror, né? O Charlie Brooker é inglês, Black Mirror começou lá no Channel 4, né? Então ele só trouxe de volta para casa. Ah, sim, com certeza. Foi também principalmente esses 2 primeiros episódios, foi uma autocrítica, né? Uma exposição e, de alguma forma, uma autocrítica, né? Do próprio stream, do próprio Netflix. Sim, tava rolando uma discussão recentemente em relação a isso. É uma autocrítica e tal, mas ela é cínica, né? Porque ele tá ganhando dinheiro em cima daquilo. Ela é muito cínica. Não tem nada inocente, assim. E também eles poderem vender isso e eles venderem, se zoarem nesse ponto e ganhar dinheiro ao mesmo tempo é porque eles sabem que não corre risco nenhum. Por isso que é cínico, entendeu? Não tem risco. Concordo. Tem outro ponto que é o seguinte, quando acabou, né, o Netflix, desculpa, quando acabou o Black Mirror, né, o final da segunda temporada, era aqueles 6 episódios, a Netflix foi atrás do Charlie Brooker e falou assim, não, vem pra cá que nós vamos continuar a tocar essa série. Nós vamos tocar a série. Diz a lenda, né, eu tô aqui só repetindo o que eu ouvi, porque eu não estava presente na conversa, não li o contrato, que o Charlie Brooker falou, olha, eu vou, mas vocês vão me dar 100% de liberdade, assim, o que eu fizer é o que vai ser? E a Netflix disse sim. Eu até acredito, porque a Netflix tem botado algumas coisas que você pensa assim, cara, ninguém jamais faria uma coisa dessa. Ninguém no mundo do cinema e da televisão jamais botaria dinheiro numa coisa dessa. E nessa treta aí eu incluo o Black Mirror, cara. Black Mirror toca nos pontos, né? Não sei se vocês lembram lá, o primeiro episódio, né? Lá quando eles estavam na Inglaterra ainda, era... Cara, o cara chantageia o primeiro-ministro da Inglaterra para fazer sexo com um porco e transmitir num live stream pela internet. Quem que põe dinheiro numa coisa dessa? Pois entendeu? Para mim, ainda é o melhor episódio de todos. É fantástico, é fantástico. Eu fiquei uma semana, porque, né, eu estava assistindo semana a semana na época, né? Não assisti tudo de uma vez. Eu fiquei uma semana, cara, com dor de cabeça. Cara, como é que botaram uma coisa dessa? E é fantástico, é fantástico. Então, assim, talvez seja verdade mesmo. O Charlie Brooker fez o que ele quis e a Netflix bancou. Beleza, é isso mesmo. E aí entra nisso que o João falou. Mesmo sendo uma autocrítica, mesmo expondo, né, um lado negativo do streaming, da produção de vídeos, essas coisas todas, é cínico, porque eles estão ganhando os tubos e Black Mirror está fazendo muito sucesso. Gente, e detalhe, se eu não me engano, 2011, né? A gente já está falando de 12 anos atrás, cara. Tem os intervalos, né? Eu acho que da temporada 5 para a temporada 6 foram 3 anos, é isso? Acho que sim, né? Não me lembro. São 4 anos. Foi 2019 a temporada 5. Então, mas continua profético, né? Porque Sim. o tanto de... Aquele episódio do ursinho digital lá, cara, aquilo é o que nós estamos vivendo hoje, cara. Do povo votar em qualquer coisa e achar que vai salvar o mundo. Sabe? Dá pra chegar a um ponto de votar num desenho animado, num palhaço, num comediante. E fudendo todo mundo e a galera aplaudindo. Eu não lembro qual temporada, mas teve um episódio, agora eu não vou conseguir lembrar a temporada,
mas teve um episódio também que, assim, eu fiquei muito tempo pensando nele, era do A Garota dos Likes, que as pessoas se encontravam e davam um like, né? Putz, aquele episódio é sensacional, cara. Sensacional aquilo. É a temporada 3. O episódio chama Queda Livre. Espetacular, espetacular. Foi o primeiro episódio produzido pela Netflix. Sim. Ah, é? Foi. A temporada 3 é quando ele começou a passar na Netflix. Então, dentro daquilo que você falou, eu acho que eles deram a liberdade para ele, cara, porque você não vê, assim, algo que fique muito restrito, que fique muito comercial, não. Eu vejo muita liberdade em relação a essa série. Eu tendo a acreditar mesmo, que não é possível, né? Mas é uma liberdade vantajosa pro lucro, né? Sim, é aquilo mesmo que você falou, é um certo cinismo, né? Ou seja, eu tô falando mal de mim mesmo e tô ganhando os tubos com isso. E ganhando assinantes, likes. Eles encontraram uma fórmula boa com relação a isso aí, né? Tiveram coragem para isso e estão produzindo coisas boas, né? O que é um alívio, né? Para nós que gostamos, né? Sim. Agora é curioso, só um detalhe aqui, você falou com essa relação das pessoas com os crimes reais, né? Como é que esse negócio está em evidência? Cara, o que tem vendido de livro e o que tem saído de livro com essa onda de psicopatas, assassinos, sanguinários e crimes absurdos, e a galera jovem procurando por isso para ler, cara, é curioso, viu? E, assim, dá medo. Augusto, me dá medo o povo achar que aquilo é o retrato da realidade, sabe? Isso é que me preocupa. As pessoas não terem a noção do tanto que essas coisas são dramatizadas, são inventadas, porque, cara, tem que preencher buracos, né? Você não tem o documento completo do negócio. E as pessoas se negam, inclusive, a aceitar essa ideia. É uma coisa louca, coisa louca. Adrius, pegando aqui o meu gancho aqui da fotografia, você vê as pessoas te mostrando uma foto e falando assim, olha como que essa menina tá bonita, e ela tá transformada. E ali ela tá olhando para aquela foto e vendo aquilo como se fosse a realidade daquela pessoa. Não tá vendo ali o filtro, a camada, o que foi feito. Ela olha para aquilo e fala, putz, essa menina é linda. Mas, cara, não é a pessoa que está ali. Então, é isso mesmo. Acredita piamente naquilo. Como se fosse algo real, sendo que não é. Aquilo não é real. Parece mais que há uma necessidade de buscar esse mundo. O multiverso, né? Está em moda também, né? O multiverso. Então, o real, ele já está lá na camada de baixo, você já passou por ele, você já está de saco cheio da realidade, e você vai embora no multiverso aí, nas camadas, e passa a crer que aquele é o melhor caminho mesmo, a melhor coisa a ser vivenciada. É meio maluco isso, mas dá para se perceber isso, principalmente na relação das pessoas com a informação, né? Dado, eu entrei numa discussão essa semana que teve tudo a ver com isso, cara. Eu tenho um grupo, né, do pessoal que gosta de passear em cachoeira, etc e tal, e um cara compartilhou uma foto de uma cachoeira que fica lá no norte da Califórnia ou no sul do Oregon, não lembro. E eu estive lá, né? Eu fiz uma viagem ali para o Washington, Oregon, indo atrás de cachoeira e trilha e essas coisas. E eu estive lá nessa cachoeira. Eu olhei para a foto e falei, velho, esse lugar é em Marte, mas não é nessa cachoeira. Né? O cara, além do cara usar uma lente grande angular, bem dessas olhos de peixe, né? Então dá aquela amplitude na paisagem, cara, e o negócio é um bequinho. Aí, cara, eu falei, gente, essa foto tá muito manipulada em vários sentidos, né?
O cara, ele usou a lente assim, o enquadramento assado, etc e tal, e parece uma coisa ampla. Eu vou mostrar para vocês. Não, além da manipulação digital de cores e etc e tal. Esse Sim. lugar não é assim. Não arranca daqui para ir lá para ver essa cachoeira, você vai chegar lá e não vai ver isso. Não, porque não sei o que, o cara é um fotógrafo. Tá bom, velho. Aí, porra, entrei aqui nas fotos de viagem, achei a foto da cachoeira, tirada mais ou menos do mesmo ângulo, porque é onde a trilha chega na cachoeira, né? Uhum. Aí peguei e botei minha foto lá. Falei, olha aí, cara, é esse lugar aí, olha como é que é o negócio. Essa foto aí não tá manipulada, foi tirada com uma lente 50 milímetros, então não... Olha aí, cara, é um bequinho e tal. Aí a galera toda assim, não, você tá mentindo, não sei o que, o cara é um fotógrafo consagrado. Eu falei, então tá, velho, tá bom. Vai lá, compra a passagem, vai lá visitar essa cachoeira. Pois é, as pessoas estão preferindo a ilusão mesmo, né? O fictício, né? Já parece que é um comportamento já quase natural, né? Sim, temos um novo mundo. Desse jeito. É o velho Mas- novo mundo. Pois é. Bom, falando em velho novo mundo, vamos conversar sobre aqueles que deixaram o mundo, né? Vamos falar do terceiro episódio aí. O que vocês acharam? Como eu disse no início, para mim é o espetacular. Para mim é o melhor dessa temporada. Foi o que realmente trata-se explicitamente da questão tecnológica, né? Do corpo Do Avatar, você tá fictício. falando do Avatar aí? É o Avatar. Nós vai falar de... Exatamente, do Avatar, e ele toca na questão dos conceitos conservadores, né, que é a barbárie que se comete com um dos astronautas, e o que leva a outra barbárie, né? Mas esse episódio, assim como o Loki e Harry eu fiquei uma semana pensando, o Beyond the Sea eu fiquei 2. Fiquei de tanga mesmo com esse episódio. Eu acompanho aí, porque para mim é o melhor dessa temporada. Cara, a cena final, o cara empurrando a cadeira para o outro sentar, meu amigo. que é Sacanagem. aquilo? Nossa! Tipo assim, não tem para onde ir, parceiro. Senta aí e tomar um café. É o fim. É o fim. Vamos tomar um café, porque vai fazer o quê? Fala para mim. Só me matar, né? Faltou ele tirar a carteirinha de Marlboro e falar, bem-vindo ao mundo de Marlboro, né? Cara, eu que tem moro umas no Rio coisas... de Janeiro, aqui é terra de Marlboro mesmo. Estou acostumado com isso. Tem uns aspectos dele que eu acho muito interessantes, que o primeiro é que não é um episódio de uma série, né? É um longa-metragem, né, bicho? Ele tem, acho que concordo. Não, concordo. Ele tem quase 1h30. São Concordo. 80 e poucos minutos. Então, o cara, primeiro que ele fez um filme, né? Segundo, cara, é que, cara, as interpretações dos dois caras ali são fenomenais, bicho. Fenomenais. Né? E pensa que não é uma coisa fácil, principalmente pro carinha, esqueci o nome dele, o carinha do Breaking Bad, esqueci o nome do cara. Jason Aaron? Isso. Principalmente ele, cara, que ele se transforma no outro cara. Entendeu? Espetacular. É um negócio complexo, cara. É um negócio muito complexo mesmo. Né? As atuações são fenomenais. O lance, né, do negócio está acontecendo com aquela tecnologia toda, né, do Avatar, etc. Mas o treco está acontecendo lá na década de 60. Né? Aliás, é um negócio interessante, né? Tem um episódio que é contemporâneo, tem um episódio que é na década de 80, tem esse episódio que é na década de 60, e vai ter um outro episódio lá que é na década de 70, né? Fim da década de 70. Não, tem um que é nos anos 2000. Ah, sim, tem um que é nos anos 2000. Então você vai ver que... Aliás, não, é nos anos 90, não é? Da Lobisomem. Lobisomem? É. Lobisomem?
Pelos Eu- celulares, né, que o povo usa, é por aí, né, É, bicho? é, Anos é, 90, é, é, antes do smartphone. Então, certamente antes de 2010, e certamente quando já tinha, é entre 90 e 2010, mas eu acho que pode ser 90 sim. Então o cara pegou, ele faz um retrato de épocas, né, Uhum. ali. E Sim. esse negócio como é que se diz, o futuro retrô, né, você tá numa década de 60 que não aconteceu, né? É um negócio fantástico, cara. Isso me inspira muito para assistir a coisa. E eu vou seguir o Dado e o Augusto, cara. Talvez seja o melhor episódio mesmo. É fantástico, fantástico, fantástico. Tudo, Você, tudo é muito legal. Drius, você chamou atenção para a interpretação do ator que fez o Breaking Bad, mas a transformação do outro é absurdamente oposta, né? O cara era um romântico, um cara sangue bom, um cara cheio de preocupação com a família, no sentido de amoroso, e termina daquele jeito, né? No caso do outro personagem, eu não lembro o nome dele, não guardo, a transformação é inversa, né? Ele é um ogro, trata mal a mulher, seco com a mulher, trata mal o filho, e depois ele vai transformando num cara mais solidário, até por causa da própria posição do colega dele, astronauta, né? é bem a figura desse personagem, assim, aquele conservador clássico americano, né? Não, no caso inglês, né? Não, ali são americanos ali. Americanos, né? Americanos. São americanos. Eu fiquei na dúvida aqui, que eu fiquei tentando lembrar, porque a mulher dirige o carro, estava tentando lembrar se ela está do lado direito ou do lado esquerdo. Não, Mas é o que eu acho que mata ali é justamente o conservador. assassinato lá, né? Que eles pegaram aqueles cultos, né? Tipo do Charles Manson, né? Califórnia, Sim, anos Exatamente. 60. sim, exatamente. Um bando de bicho grilo louco que resolve trucidar a família. Na verdade, Aliás, aquilo, né? aliás, Considerando aquilo abominável, né? e tem a pontinha que o Kieran Culkin faz ali, mata a pau, cara. O cara aparece É, 3 minutos na tela e é sensacional. esse menino é impressionante, né? Então, acertaram em todo mundo que está na cena. Os atores, todo mundo trabalha muito bem, inclusive a esposa do conservador. A esposa do conservador também é sensacional, a participação dela. Uhum. Uma pegadinha que você acha que a coisa vai passar para um romântico e ela corta aquilo, né? Ela vai lá e fala, não, esse troço está errado, e a coisa toma outro caminho. Putz, horrível o caminho. Cara, o final é bizarro, né, cara? Bizarro. Mas é esperado. Por conta da... Cara, imagina você ficar preso dentro de uma nave espacial, acontecer aquilo com o cara, velho. Não tem. Ou você fica doido ou você fica doido. Você ficar 3, 4 anos preso dentro de um trem fechado já vai te deixar doido. Imagina acontece uma merda dessa, aí você pode entregar pro capeta mesmo. É verdade. Eu achei que a opção, quando o astronauta que sofreu, que perdeu a família, quando ele volta por conta dela, que ele engana o colega com a chave e volta para o Avatar, eu achava que ele ia abandonar o cara lá. Eu fui pego desprevenido, eu achei que ele ia abandonar o cara. Lá ele ia descer para a Terra, ficar no Avatar e picas para a estação. Eu não esperava, sinceramente, que ele fosse fazer o que ele fez. Aquilo foi chocante. Me pegou desprevenido. E apesar de concordar absolutamente com o Joás, você não tem como. Você fica louco ou você fica louco, você não tem outra opção. Puxa a cadeira e senta.
Eu não consigo entrar na máquina de ressonância. Claustrofobia minha é monstra. Imagina ali. Cara, foi me faltando ar, cara. Foi me faltando ar durante o episódio, porque, meu Deus do céu, que horror aquilo. Espetacular. Aí eu não. Vocês têm mais conhecimento aí da direção e tal, o pessoal da parte técnica. Os caras foram foda também, viu, bicho? Não, é tudo impecável, cara. Cenografia, edição. Eu não tenho nenhuma consideração. Aliás, isso eu acho que vale para todo o Black Mirror desde o começo, cara. Sabe? Assim, tem alguns episódios que são realmente mais fracos, mas o mais fraco do Black Mirror está muito acima da média do que a gente assiste em série. Sim. Verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí é aquele negócio, né? É muito, eu concordo que é muito acima, mas a antologia permite também, né, cara? Sim, Tem uma sim. maior liberdade, não tá presa à história e tal, que ajuda bastante. O nome do diretor do episódio é John Crowley. Ok. Ou Crowley, melhor. John Crowley. Vocês fizeram até uma música para ele, Mr. Crowley, não é? Ah, essa mesmo. Dom, dom, dom. Ai. E era de terror também, né? Juntou tudo. Ai. Então Tá vamos certo, lá então... para o pior episódio da série inteira de Black Mirror. Você gostou, fala a verdade. Eu gostei para falar mal. Eu pergunto, sinceramente, a minha pergunta para vocês: toda a série de Black Mirror tem algum episódio mais Zé Ruela do que aquele? Do que esse da Lambizambi? não sei. Eu vou me abster. Não lembro. Não lembro se tem pior, não. Você vai abster para não admitir que aquilo é uma bobagem, apesar de que tem coisa legal, não tenha dúvida. Mas, tomando base pela série, cara, porra, sinceramente, foi uma decepção, cara. Foi uma releitura do Lobisomem Americano em Londres. Lembrei. Que é divertido. Não, mas não tem escapatória de não lembrar, não, cara. Aquilo é uma homenagem escancarada. Escancarada, tem tomadas, assim, tem enquadramentos da transformação que são idênticos ao do filme. Mas eu gosto muito da ideia da caça, do caçador virar caça, saca? Cara, eu achei que aí que entra, te interrompendo, Joá, é exatamente aí que pega para mim e aonde eu gostei do episódio. Essa coisa do paparazzi, cara. Os caras estão tudo armados, né? Na verdade, é um exército armado de câmeras. E tem um detalhe no final, onde que ela chega e fala shot me, né? E aquele termo ali, ele tem duplo sentido, porque na fotografia é você atirar, né? Você disparar a câmera, né? Disparo, né? Dispara. Em português é porque o verbo em português não funciona, né? Dispare-me. Ninguém fala dispare-me, senão, né? Isso. Mas ali, quando ela que ela empurra a arma não, porque ela pede antes, né? Aí ela joga a arma para ela e literalmente dispara, né? Só que a câmera. Eu achei muito bacana, cara. Eu achei muito bacana. Mas eu entendo completamente o pensamento do Devas. Se eu for pensar como Devas, é o pior episódio da série. Dudu, ela não dispara, ela fuzila, né, cara? Com requinte de crueldade. Exato. Ali é uma execução, né? Ela Sim, com a câmera. É uma execução também no duplo sentido. Tá matando a mulher. A mulher se mata e ela tá matando a figura dela, né? Ela vai expor o que aconteceu, vai matar a figura pública dessa pessoa. Que o episódio já começa com isso, né?
ela pega um flagrante, o ator lá com o namorado no motel, Sim. e ele fala, você acabou com a minha vida. Então ela acabou com a imagem pública dele e ele se mata por conta disso. Ela mata a imagem pública, ele se mata, o personagem se mata lá na história para poder, porque não dá conta da imagem pública ter sido destruída. Sim. E no decorrer da história parece que ela vai se redimir, né? A impressão Ela tenta, né? Ela tenta, né? A impressão que se tem é que ela vai se redimir, né? Ela fica com aquele peso na consciência. Mas no final, cara. Mas aqui, não devemos esquecer também que era grana pra caralho, né, velho? A galera tinha dado um cheque na mesa pra galera puxar, correr atrás. Ela, igual você falou, ela pode ter. Eu não acho que ela tenha se arrependido. Eu achei que ela foi oportunista e a questão era extremo. O bicho era um lobisomem, ela não podia fazer mais nada. E ela foi pela grana. Verdade, cara. Ela foi pela grana mesmo. Ela não queria nem saber. A lambizamba. Aí, bicho, eu achei que ela assim, ela não teve momento nenhum, passou pela minha cabeça que ela estava meio arrependida daquilo, não. Ela questionava sim, mas os cifrões valiam muito mais. É verdade. Pensando dessa forma, é verdade. Porque ela dá continuidade no negócio, né? Todo. Ela fica indignada que chega aqueles camaradas lá, aqueles outros dois, mais psicopatas. Eles são o clássico de filmes de terror. Quando eles chegaram para morrer, né, cara? Até aquele momento você não sabe, mas depois você fala, pô, os caras foram lá só para morrer. E filme clássico de terror B, né? Bzão. Sim. A transformação igual vocês falaram a respeito lá do lobisomem lá, a transformação dela é filme B total, cara. Não, a lanchonete. Da lanchonete, sim, mas eu acho que ela quando estava lá no quarto, lá com os cabritinhos, o pessoal fotografando ela transformando, e veio imediatamente na mente o Lobisomem Americano em Londres, que até então tinha sido uma das transformações mais espetaculares do cinema. Eu tenho aquilo como referência e eu não achei que aquilo a transformação de filme B, não. Eu achei o episódio que trabalhou bem essa questão de filme B. Até porque, até a hora que você não sabe, na hora que você chega lá no quarto da menina, tem até um cordeirinho lá amarrado para poder ela. Falei, porra, velho, e aí esse cara pegar pesado. Até apareceu o cordeiro, você fala, pô, o que tá acontecendo aqui? A mulher tá acorrentada e tem duas cabritas aqui no quarto dela, o que tá acontecendo? Aí o trem desanda, velho, aí desanda total. Pra mim, virou chacota. Mas eu entendo a perspectiva do que ele propôs ali, né? Essa questão do paparazzi mesmo. E o final, ela com a câmera disparando, né? O disparo só ali, a da menina suicidando e dela fotografando a morte. Típico também, assim, fechou bem, porque a ideia era essa mesmo, né? De mostrar... Até me parece um pouco essa questão dessa temporada, trabalhar muito com essa questão da privacidade, né? Sim. No todo. Sim. Fato. Né? O Drius está muito quietinho. Tá, eu estou esperando acabar a malhação. Eu tô aqui. Vou ver se você me convence. Eu estou aqui sentado. O nome americano em Londres, só para dizer que o filme é de 1981. Pois é. Deixa eu comentar aqui. O primeiro, eu vou falar, já que você falou de 81 aí, o Lobisomem Americano em Londres foi um dos poucos filmes que era censura 18 anos que eu assisti no cinema na época que eu tinha 14.
E que ninguém me tirou do cinema no meio do filme. Isso acontecia isso no passado. E é um dos meus filmes favoritos, assim, não um filme de terror favorito, nem filme de lobisomem favorito. É um dos filmes que eu mais gosto e um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Eu assisti 1 milhão de vezes o Lobisomem. E, pô, aquela hora que a menina tá transformando, cara, sabe? Pintou aquela lágrima, assim, no cantinho do olho, de emoção, assim, falando assim, olha essa homenagem, que coisa linda. Outro ponto que eu acho legal, né? Além disso tudo, vocês falaram que tem toda uma metalinguagem envolvida na relação com o filme de terror B, né? E tem mesmo, né? Desde do tipo de construção da história e tal, até o final, né? Filme de terror B não precisa ter final feliz, né, cara? E se vocês lembrarem, o Lobisomem Americano em Londres, o final é bem parecido, né? Não sei se vocês lembram do final. Mas ela, o que eu acho um aspecto aí, e aí extra narrativa, né? É o comentário social que está presente ali, ainda que não estritamente ligado à tecnologia, né? Mas desse negócio da obsessão com a celebridade, né, cara? Tem que documentar tudo que o cara tá fazendo. Esses dias eu tava comentando com a galera que eu deixei de assinar vários sites de notícia, porque, cara, 70% das notícias que apareciam lá eram assim: fulano mostra a bunda na internet e os internautas piram. Cara, sério, bicho. E o negócio, você chega lá no site da notícia, tem 3.000 comentários. Então o pessoal tá meio. Nós estamos vivendo uma época de excessos, né, cara? Então, assim, do mesmo jeito que a galera tá indo atrás da dramatização do tal do true crime, tá indo atrás desse tipo de coisa. Isso sempre existiu, né? Sempre teve revista Cara, sempre teve revista Amiga, que eram as revistas de fofoca, mas nós chegamos num nível, né, que agora a comunicação é muito mais imediata, que o povo tá consumindo isso adoidado. Então, o cara lá do jornal, ele tem que botar isso porque é o que o pessoal curte e ele tá atrás de clique, cara. Ele não quer saber se ele tá passando notícia relevante. E aí vários jornais perderam a minha assinatura ali, porque, bicho, para que eu vou pagar uma coisa que 70% é uma coisa que não me interessa? Mas eu não posso censurar o cara lá, porque é isso que acontece. Os caras pagam qualquer coisa por uma notícia estúpida dessa, por uma foto da fulana de tal com o biquíni rasgado, com o fulano de tal tropeçou na rua, o outro deu uma cabeçada no poste, entendeu? Então Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Esse tipo de coisa, cara. E ali, essa mecânica fica muito clara. Bicho, tem que saber o que está acontecendo com essa menina. Ninguém sabe onde ela tá, etc e tal. E aí o povo passa por cima de qualquer conceito de ética para conseguir tirar uma foto da pessoa. Velho, isso é a nossa realidade. Nós já estamos vivendo isso há muito tempo. O portal UOL, dentro disso que você falou, Drills, o UOL, que é um dos mais da internet, um dos mais visitados, ele tem, sei lá, 4 linhas, 5 linhas ali, eu não sei como que chama aquela sequência de imagem, mais a manchete, e depois ele cai nisso. O resto do portal todo é isso. A traição, a figura, a nova bunda, o novo peito de fulano ou ciclano. É isso mesmo, é isso mesmo. É a revista Amiga. Acelerada. Exatamente, acelerada. Hoje o negócio acontece com imediatismo absoluto, né? E ali eles mostram bem isso, cara. Como é que os profissionais da área são profissionais, né? Eles ganham a vida com aquilo. Os profissionais, eles passam por cima de qualquer coisa. A hora que chegam aqueles dois... A menina, ela ainda tem uns lampejos, assim, de bom senso, né? Moral, boa. E aqueles dois caras que chegam lá, bicho, eles não têm a mínima noção, velho.
Os Já caras não têm chega a... cavando, passando por debaixo do muro. Não quer... Os caras não... eles chegam sem freio. Eles chegam com a intenção de entrar na casa e fotografar a mulher de qualquer jeito. Não importa, não importa porque vai custar, bicho. Cara, os caras põem a própria vida em risco, os caras passam por cima de qualquer coisa. E no final, cara, né? A menina lá, a protagonista, ela passa por cima de tudo, né? Uhum. Sim, sim. Era isso que eu tinha pra falar. Então vamos para o Daddy, Daddy Cool, Daddy, Daddy Cool. Cara, baixo. E aí, Disco, né? Agora nós vamos para disco, né? Bom, mas e aí, o que vocês acharam do episódio do Bonnie M? Opa, não, do Redflix? Para mim foi sinceramente dentro da linha que estava seguindo a série, eu acho que ele me incomodou mais, cara, assim, em relação a, vou ser bem sincero, a não entender as letras miúdas. Eu fiquei meio perdido nesse episódio. Eu não sei, cara. Eu tenho alguns pontos aqui que primeiro a gente tem dentro da família assim uma brincadeira interna que envolve Daddy Cool, né? Que é uma música que cara, o fim da picada. E Boney M, cara, Boney M é uma banda que basicamente todas as músicas são iguais, né, cara? Você vai pegando, escutando. O Gardenal até estava preparando uma versão de. Ai, como é que é o nome da música? Não, Mabeca. Ah, Mabeca. Mas o projeto tá parado por enquanto, porque por dificuldades técnicas. Mas cara, Boney M é tudo igual, cara, sabe? É muito igual. Não é tudo igual blues, é tudo igual. Não, cara. O trem é meio sem propósito e tal. Então, no momento, cara, que a mina invoca o demônio e o demônio aparece para ela e ela não suporta a imagem do demônio, ele fala assim: peraí que eu vou. Cara, o demônio vestido de Boney M, cara, para mim foi perfeito, cara. Eu delirei com aquilo. Delirei com aquilo. Achei fantástico. Eu acabei de assistir uma série com aquele cara, uma série muito legal que agora me fugiu o nome, Lazarus Project. E eu achei o personagem do cara e a interpretação do cara na série super legal. Aí o cara me aparece fazendo aquele demônio, outro ponto a favor, né? Na minha cabeça, lógico. O negócio se passa na época que a Margaret Thatcher estava começando a foder o mundo, né? Outro ponto, uma época, cara, é uma virada na história aquilo ali que eu vivi, né, cara? E hoje, né, 40 anos depois, eu olho para trás e falo assim, cara, como que a gente caiu nessa? Mas não é como que a gente caiu nessa, porque a maioria do povo ainda acredita nessa, né? Então, tem esses vários pontos. Na verdade, nós estamos caindo, né? Nós estamos pagando por aquilo tudo. Então, continuamos caindo, né? Exatamente. A gente está... Então, esses pontos para mim, né? O retrato da época... os atores com quem eu já tinha uma relação positiva e o tipo da história, né, cara? Eu acho muito legal esse negócio de mexer com esse tipo de crença, de mitologia e invocar o demônio. A situação do demônio lá que ele vive, o inferno, é um negócio meio burocrático, né, cara? É tipo uma empresa mesmo. O cara tem que fazer aquele trabalho ali para garantir o emprego dele. Ele tem metas, senão ele vai para o inferno. Eu achei isso tudo muito legal, cara. Tem outras histórias, né, que são assim, que colocam o inferno como uma repartição pública e tal. Você vai lá no Beetlejuice, você vai lá no Monty Python, tem várias ideias semelhantes. E o cara bebeu nessa fonte e fez o troço de um jeito bem legal, né? Tem o final apocalíptico, literalmente, não tem um final positivo. O fato de ninguém acreditar na menina e, no fim das contas, né, sem muito drama,
pá, ela estava certa, era o que estava acontecendo mesmo, e todo mundo se fudeu. E eu gostei demais do episódio. Parei. Ele difere do resto da série Black Mirror todo. Ele não tem relação com tecnologia, eu não vi é, uma crítica social mais palpável dentro do episódio, né? Exceto de se passar na época, né, do parto do neoliberalismo, ele não tem nada. Ele só mostra assim, cara, se esse cara for eleito, vai acontecer essa catástrofe. Se esse cara continuar vivo, vai acontecer essa merda. Se esse cara continuar aí, vai acontecer essa outra merda. Mas não vai muito além, né? No máximo, aquele cara lá do National Front, né? Que ele coloca lá, olha, se esse cara virar primeiro-ministro, bicho, nós estamos indo voltar para o nazismo ali na frente. Isso né? O National Front foi e é um problema, né, na Inglaterra. Esse lance de extrema-direita que está rolando agora na Inglaterra está muito pesado e tal. Mas é de leve, né, cara? Não é. O cara mostra uma possibilidade que não se concretizou da forma como o demônio lá previu, até porque ela conseguiu se livrar. Ela não conseguiu se livrar do cara e o mundo acabou, né? Mas, de qualquer forma, o episódio ele difere muito do resto do Black Mirror por conta desses pontos, cara. Ele não tem um fundo tecnológico na coisa, ele não tem uma crítica social muito palpável, muito na cara. Ele é um episódio bem diferente, mas nem por isso eu deixei de gostar muito. Mas Drius, com relação à crítica social, eu acho que ele tem uma crítica explícita, principalmente com relação à questão dos imigrantes. A menina me parece mais asiática, né? Talvez da Índia. Indiana ou paquistanesa, né? Isso, ela sofre um preconceito absurdo por conta do trabalho com a colega de serviço, que, aliás, eu fui pego desprevenido, que eu achei que a primeira pessoa que ela ia matar era ela, e eu estava torcendo para isso. Né? Estava torcendo para ver como é que ela ia matar aquela mulher, né? Que putz, eu acho que não foi só você, não. Foi bem encaminhado para isso, né? Tá vendo? A gente foi envolvido na história também. A gente também estava torcendo lá para. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a crítica social aí fica muito explícita, principalmente com essa questão dos imigrantes, até não só pela questão do nascimento do você falou, do neoliberalismo com a Margaret Thatcher, que é o mesmo momento, mas a base é essa questão do preconceito racial com os imigrantes. E ficou bem explícito, tanto que ela perde. Talvez seja até aí que o Boney M surge, assim, ela tem condição ela tem possibilidade de ir para o inferno. E, assim como você falou, quando eu vi o Boney M, eu bati palma. Falei, não, absolutamente espetacular o que esse cara arrumou para esse episódio. Porque, cara, não tem nada mais inédito do que aquele camarão, o demônio fantasiado do cantor do Boney M. Aquilo foi inédito. Sério, sensacional. Então, mas ele não era cantor, não, ele era só ator mesmo. Porque ele era dublado. É uma banda só de talk show, né? Eu vivenciei muito essa época, curtia muito Boney M nas discotecas em Belo Horizonte, nas festas de 15 anos. Aquilo foi muito legal. E na hora que aparece o demônio daquele jeito, bicho, eu falei, caralho, velho, os caras... Que isso? Quem que pensou um negócio desse, cara? Sensacional, sensacional. Agora tem E o fim do episódio também, o final do episódio também foi apoteótico no sentido... em todos os sentidos, né? Porque você fica naquela que pode ser que ela esteja louca, né? Que ela esteja batida a cabeça, né? Comido sanduíche estragado, mas
Não, foi sensacional. Sensacional ter fechado daquela forma, que assim, eu acho que era o mais, de forma contundente, né? Já que é para fuder, fode tudo, né? E tem tudo a ver também com a Guerra Fria, né? Sim, eu acho que quando eu estava falando da caracterização da época, etc e tal, né? Tem esse detalhe também. A gente vivia com medo, né, Augusto? Você lembra disso, né? Sim, Você que é sim. mais da minha idade, a gente vivia com medo disso, cara, porque tinha um maluco, sempre me vem na cabeça uma imagem do Frank Miller, do Bill Sienkiewicz, né, que é o presidente lá. Eu tenho o botão! Eu aperto o botão! Exatamente. Sempre vem essa imagem na cabeça, que aquilo ali, para mim, que era o retrato do que eu vivi naquela época, né? Bicho, o cara tem o botão lá. Não é? Qualquer hora ele aperta o botão e acabou-se. E você imagina que para o E europeu isso era muito mais próximo, né? muito Ia mais morrer próximo. primeiro. 10 minutos antes, mais ou menos. É. Ou Mas seja, o que era pior? Você morrer queimado, melhor queimado não, ser vaporizado pela bomba atômica ou você ter que passar pelos anos da Thatcher na Inglaterra? pois é, cara, né? Vem em mim, bomba. Tem um ponto lá que é legal no episódio, que é quando a personagem resolve que ela escolheu o candidato para matar o candidato. E aí o demônio fala com ela assim, ó, não, peraí, porque o pessoal lá de baixo tem um certo interesse nessa pessoa. Então, eu não sei se eles vão ficar muito satisfeitos da gente matar. Eu acho que a gente vai ter um problema aqui, né? Esse ponto aí é aquilo que eu estava falando, da crítica que eles fizeram ao National Front, né? Tipo assim, os caras têm ligação direta com o demônio, velho, com o capeta. Foi boa. Não, e quando ela mata o cara, o assassino lá, e o capeta chega todo, ó, deu certo, você matou 3, você salvou o mundo. Aí ele vai lá no telefone e diz que é 666. Eu falei, puta. aí daí ele recebe a ligação da chefe dele lá, do chefe dele, e ele falou, ó, foi mal, você matou um dos nossos, aí, então não funciona, não. Não valeu, não. Esse O não cara, conta. esse aí já era nosso, você não podia matar ele, a gente quer carne fresca, né? Cara, aquilo é bizarro, grotesco e divertido por conta disso mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora lá. Foi? Bora lá, vamos lá. Falar mais um pouquinho. Mas Gostei muito também da caracterização total da década de 79, né? Da década de 70 para 80, né? Uhum. Os carros, as roupas, a loja. Sim, ficou muito legal. Muito bom, muito bom. Tem uma parte que eu gostei muito, é da questão de quando ele convida a moça, né, para ir embora com ele pro limbo. Aí ela vira, eu sempre vivi no limbo, então vamos. Não tem novidade nenhuma pra ela. Boa! E ela literalmente abraça o capeta e vai embora. Boa, essa ficou perfeita. Abraçou o capeta e foi embora. Sensacional, é bem isso mesmo. Pô, perfeito, cara, perfeito. Mas assim, pela temporada, comparando com as outras, assim, vocês acham que manteve, caiu? O que vocês acham? Eu acho que manteve. Para mim manteve também, assim, foi surpresas atrás de surpresas e impactos atrás de impactos. Essa série realmente ela é fora da curva. Assim como você falou, essa questão de ser contos, né? Antologias, facilita e o pessoal tem trabalhado bem, tem apresentado histórias contundentes mesmo. Estou gostando. Eu lembro que quando começou a pandemia, essa temporada era para ter saído antes, né? E quando começou a pandemia, o showrunner cancelou tudo porque ele achou que
já- a vida já era terror demais e não tinha como competir. Vocês lembram disso? Eu lembro. É mesmo, E ele cara? Não, cancelou. não sabe? Ele falou isso, só voltou agora por causa disso. E ele tava certo mesmo. Cara, imagina Black Mirror, o Fred aí, mandar um abraço pro Fred. Eu falei, Fred, nós vamos gravar Black Mirror. Ele falou, passo, porque depois eu vi dois episódios da primeira temporada, achei muito deprê. Eu fiquei muito depressivo vendo aquilo, nunca mais quis ver. E é isso mesmo, cara. Imagina você assistir o Black Mirror no meio da pandemia, velho. É pra Meu Deus do abraçar o céu. capeta mesmo, né? Meu Eu, Deus. eu, eu conheço muita gente, cara, que não deu conta de assistir a série. Eu e a Alessandra, quando a gente estava assistindo, né, lá em 2011, cara, nós entramos num entusiasmo com esse negócio, cara, que a gente não conseguia não falar para as pessoas, entendeu? E teve Uhum. muita gente que assistiu o primeiro episódio e falou: "Eu não vou continuar vendo isso, eu não dou conta de assistir uma coisa dessa." Porque é muito na cara, né, bicho? Chega e dá na sua cara, assim, É assustador. e é assustador, cara. É assustador demais. É. E aí a Ele gente tem, segurou a onda. ele tem um efeito, agora a gente tá falando aí, eu lembrei. Ele tem um pouco do efeito que teve em mim na infância, aquele filme The Day After, que mostrava o mundo depois da guerra Putz, nuclear. verdade. Cara, é o mesmo tipo de medo que eu tive quando era moleque de ver aquilo. Alguns episódios me dão, sabe? Você ficava dias pensando naquilo e fala, puta, né? Nós estamos fodidos mesmo. Quando eu assisti o Day After, eu já era fãzoca do Carl Sagan, né? Já tinha lido o livro do Carl Sagan, assistia tudo que passava que tinha a ver com Carl Sagan, etc e tal. E eu tava assistindo aquele filme, vendo, achando aquilo tudo horrível, cara. E eu só lembrava das coisas que o Carl Sagan previa para um incidente desse, né? De uma guerra que usasse armas nucleares. E eu pensava assim, cara, é muito pior que isso. Sabe, todo mundo ficando horrorizado e eu falava assim, gente, então nós estamos fodidos mesmo, porque vocês estão com medo disso aí, isso aí não é 10% do que pode acontecer. Aí a deprê Bom, bate de fato. bom, aproveitando aí o que a gente está terminando o episódio em Alto Astral, vamos às considerações finais aí, Augusto. Ó, quem não viu, vale a pena conferir todas as temporadas. E eu acho que os caras fecharam com chave de ouro. Ah, o Joaceira até falou, né? Que os caras abraçou o capeta mesmo. Filho do caralho. Vale conferir, moçada. Talvez uma das melhores nos últimos tempos. Os caras têm caprichado nos episódios. E vida que segue, vida longa e próspera para a galera. Valeu a participação de todo mundo aí. Brincar um pouco de balangar com vocês é sempre um prazer. Dudu. Eu quero primeiro agradecer o convite de participar aí com vocês. E segundo, vamos ter cuidado com o termo de uso aí, tá, galera? Vamos conferir antes. Valeu muito. A série é espetacular. Mais uma vez. Drews. Eu quero me alongar um pouco, gente. Primeiro eu quero resgatar um negócio que o Augusto falou lá no começo, que ele deu um tempo depois do episódio para ficar matutando nele. A gente assistiu a primeira e a segunda temporada do Black Mirror, né? Na época que passou, saiu um episódio por semana. Então a gente tinha uma semana para deixar o negócio decantar na cabeça, cara. E isso foi muito legal, né? Quando saiu a temporada do Netflix, saiu tudo. Cara, a gente chegou e saiu tudo assim, né? A primeira temporada tem 3 episódios, a segunda tem 3. 3. É isso mesmo? A primeira é A 3. primeira, A primeira é três. 3, a segunda é 3 e tem um episódio longa-metragem, né? Aham. Que é o episódio de Natal, que é uma coisa que a TV britânica faz, né? O episódio de Natal das séries de Aliás, sucesso. um absurdo aquele episódio. Nossa, nem fala. É sensacional aquilo ali. É dos meus favoritos, aquele. Também é dos meus favoritos. É o White Christmas, né? Aí, cara,
Quando começou a terceira temporada, eu tinha lá eram 5 episódios, se eu não me engano, e a gente tinha todos na mão, né, para assistir tudo de uma vez, etc e tal, e porra, assistimos o primeiro episódio e a gente olha um pro outro e fala assim, não, e foi aquele, né, da menina dos likes, etc e tal, não, cara, vamos assistir, vamos dar um tempo. E demos um tempo e estava assistindo com um intervalo de pelo menos 2 dias entre um episódio e outro. Porque, cara, você começa a coisa. Quando você para pensar, né, num episódio, você fica dá alguns dias para o negócio decantar na sua cabeça e tal, você começa a descobrir coisas novas, você começa a ver coisas que a princípio, você não percebeu, mas elas voltam na sua cabeça. E o tempo para você conversar com outras pessoas sobre o episódio, isso é muito, muito fundamental, cara, numa série tipo o Black Mirror. Sabe, a gente ir descascando, né, de um dia para o outro e parar e pensar e tal. Esse é uma coisa que eu, assim, quem não viu, não veja tudo um atrás do outro. Eles não têm continuidade. Você não, apesar, né, de ter referências, né, às vezes tem referência. Tem um episódio que é do museu, eu não lembro em que temporada que é, mas que a pessoa vai andando dentro do museu e as coisas que estão expostas lá remetem a episódios, a vários episódios da série, né? Episódios passados. Então é um negócio legal, cara, você ir. Ela não tem. Eu estava falando que não tem continuidade. Aparentemente, os episódios se passam todos nesse mesmo universo, né? Você vai ver que tem o Streamberry no primeiro e depois se refere ao Streamberry no segundo episódio, né? Mas não tem continuidade. Você pode assistir um episódio e o outro episódio vai ser independente daquele. Você pode assistir em qualquer ordem, não vai fazer diferença, mas dê um tempo de um episódio para o outro. Não senta no domingo e assiste tudo de uma vez. Isso eu acho isso legal, você deixar o negócio assentar na sua cabeça. Um aspecto que eu sempre gostei do Black Mirror, que foi uma coisa que Black Mirror herdou, copiou diretamente do Twilight Zone, Além da Imaginação. Né? Cada episódio é de um tamanho. O episódio é do tamanho suficiente para contar aquela história. Então, assim, Black Mirror é uma série que não tem filler, cara, não tem encheção de linguiça. O que tá ali é pertinente à história, tem um papel na história, faz a história avançar. Não tem nada desnecessário na série. E isso é um mérito muito grande. Eu não sei se vocês lembram, né, do Twilight Zone, Além da Imaginação, que era bem radical. Né? Tinha episódio que tinha 10 minutos de duração e tinha os episódios maiores 40 minutos. Talvez 45 minutos, uma coisa assim. Mas era o suficiente para contar aquela história. Então os caras pegavam um conto lá sei lá, adaptaram Ray Bradbury. Né? Pega o conto do Ray Bradbury que tem 5 páginas, vai sair um filme de 15 minutos, cara. E vai contar uma história em 15 minutos e abre, desenvolve e fecha e tá perfeito. E o Black Mirror faz isso, cara. Ele não tem episódio de 10 minutos, lógico. Mas se você prestar atenção, cada episódio é de um tamanho. Tem episódio de 40, tem episódio de 1 hora, tem episódio de 30 minutos, tem episódio de 1 hora e meia. O suficiente para contar a história. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, né, de dar séries em streaming, etc e tal, essa liberdade é um negócio muito joia. Muito legal mesmo, principalmente em séries que não são contínuas, né? Eu tenho visto isso em outras séries, até em séries que tem a minissérie, né? São 6 episódios contando uma história, tem um episódio de 30 e um de 40. Então, o streaming já entendeu isso, e isso eu acho que é uma coisa muito legal e tem contribuído para aumentar muito a qualidade da teledramaturgia. É um troço muito joia. Outra coisa que eu queria falar é que Charlie Brooker está no meu panteão de autores aqui. O cara é fenomenal. O cara escreveu todos os episódios, né, com participações de outros escritores. O cara cria o negócio, o cara tem a coisa na mão dele. É um autor de mão cheia. O cara é joia demais e não deu ponto sem nó na série toda até agora. Né? O cara deu o intervalo que precisava para criar coisas relevantes. Eu acho que os episódios
em todas as temporadas, todos têm a sua relevância, não tem episódios bobos, até o do lobisomem, viu, Augusto? Eu achei legal. E é isso, gente. Vale a pena voltar lá atrás, mesmo que tem uns episódios que são duros de engolir, vale a pena voltar lá atrás e assistir. Se você não viu ainda o Black Mirror desde o começo, eu mesmo, se tiver tudo disponível ainda, eu estou planejando assistir tudo de novo. É isso aí. Grande, Bom, grande mensagem aí. Depois dessa Bíblia de despedida do Drills, eu me despeço aqui, peço o seu like, porque depois desse discurso realmente merece o like, né? Você que ficou aí até o final, você que gosta da gente, dá o like, tá bom? E é isso aí, galera. A gente volta. A gente volta.